Nós vamos falar agora de emprego. Como está o mercado de trabalho para você? Você está empregado ou está tendo dificuldades para conseguir uma vaga? Mande o seu relato aqui para o SBT Meio-Dia, o nosso WhatsApp. Você já sabe, é o 48991622676. Vou repetir para você. 991622676 é o 48. E falando em emprego, um levantamento divulgado recentemente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que o número de desempregados aumentou no Brasil e se aproxima dos 14 milhões. Segundo esta analista especializada na contratação de temporários, nos últimos meses, setores como a indústria não abriram vagas. Elas estão num movimento assim, né, de não crescer, né, e com muita cautela, entendendo, né, como é que está o mercado para fazer e buscar novas contratações, né. A taxa de desemprego chegou a 13,1% nos primeiros 3 meses de 2018. É a mais alta desde maio do ano passado, segundo o IBGE. Isso significa que quase 14 milhões de brasileiros estão sem emprego hoje no Brasil. A indústria, a construção civil e o comércio foram os setores que mais cortaram vagas. O trabalhador perde o seu rendimento ou fica com medo de perder, isso reprime o consumo e vai diminuindo as vendas, vai diminuindo a produção também. Se eu não tenho uma demanda por produzir ou por vender, eu diminuo a quantidade de pessoas trabalhando nessas áreas. O número de trabalhadores com carteira assinada é o menor no país desde 2012. De janeiro a março, mais de 400 mil postos de trabalho foram fechados. Na categoria dos autônomos, que absorvia boa parte dos desempregados, os números também são desanimadores. Quase 250 mil pessoas deixaram de trabalhar por conta própria no primeiro trimestre. O ministro da Fazenda afirmou que depois de um momento de recessão, é natural o mercado de trabalho ter oscilações e que a política econômica está na direção certa. O caminho para que a gente supere definitivamente a crise e que tenha uma redução do desemprego, um aumento do emprego, é o caminho da consistência da política econômica, das reformas econômicas, que é o que o governo vem implementando ao longo dos últimos 2 anos. Bom, Fernando Prisco já está conosco. Prisco, uma boa tarde para você. Meio Dani. Boa Fernando. tarde. A gente acabou de ver essa reportagem com esses dados, né? O trabalho informal caindo, carteira de trabalho sendo assinada cada vez menos, o mercado formal caindo também, o número de desempregados aumentando. Esse é o caminho, como diz o ministro? Nós estamos no caminho certo, mesmo com esses números? A grande verdade é a seguinte, é um processo. Nós fomos lá ao fundo do precipício, ficamos na lona, herança do segundo governo Lula da Silva e da travessia de Dilma Rousseff. Nós batemos em 14 milhões de desempregados, a estimativa desse ano, na média dos economistas, é 11,5 milhões, é elevado, elevadíssimo, mas, de qualquer maneira, já está havendo uma redução. A Selic, no auge do governo Dilma, era superior a 14%, está abaixo de 7%, menos da metade do que já foi. Aí, outro problema, os juros bancários demoraram a cair, estão começando a cair. A inflação, para se ter uma ideia, a inflação chegou próximo dos 2 dígitos, em alguns momentos até ultrapassou. A estimativa desse ano é de 4% na média. O PIB foi negativo lá quando Dilma Rousseff foi apeado do poder. Hoje a previsão até do Fundo Monetário Internacional fica na casa, em 2018, de 3%. E com um detalhe, vivemos um momento de incerteza, de ações de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, a Justiça, é a Operação Lava Jato, é a eleição que se aproxima, mas já vai reagir um pouco, por quê? Porque o brasileiro está consumindo um pouco mais. E consumindo um pouco mais, o que ocorre? A economia começa a girar, a economia começa a avançar. Daí você me pergunta, e esse é o ponto crucial, mas por que ainda há tanto desemprego? Aí que está. Por quê? Porque em função das eleições, não se sabe quem vem aí,
E se dá um Bolsonaro da vida? Entende? Então, os investidores, não só estrangeiros, mas os nacionais, puxaram o freio de arrumação, estão indo de leve. E o que ocorre? Ocorre que daí a geração de emprego não vem no ritmo que se esperava com os investimentos, sejam privados ou públicos, também os públicos nesse contexto. Então, isso tudo vem mais lentamente. Mas o governo fez o seu dever de casa com a equipe econômica liderada por Henrique Meirelles, contendo os gastos que estavam completamente desenfreados, uma política fiscal firme, e aí já começa a dar resultado. Agora, leva algum tempo e o aceleramento maior será a partir de 2019, com a investidura de um novo governo. Bom, Prisco, deixa eu ver aqui a opinião das nossas telespectadoras. A Adriana, oi, boa tarde. Emprego não está fácil, eu já estou há 5 meses sem trabalho. Ela é de Biguaçu, tem 3 filhos. Obrigado, Adriana, pela sua participação. Boa sorte para você, viu? Oi, bom dia, é a Grace do Brejaru, Palhoça, né? Tá difícil o emprego, já tem 1 ano que estou desempregada. E também quem está com a gente aqui, a Marci, que diz, bom dia, aqui de Concórdia. Alô, Concórdia, não está fácil para arrumar emprego, estou há quase 2 anos na procura. Boa sorte para você, viu, Marci? Agora eu quero saber do Prisco o seguinte, Prisco, a gente sabe que isso tudo é uma cadeia, a questão de confiança dos empresários na devolução dos empregos, o aquecimento da economia, mas tudo isso, eu posso estar errado, depende muito da questão política. E sem dúvida. Da questão política. O que seria bom para o país agora, para a gente respirar a partir de outubro e dizer agora está no trilho, agora a gente vai para frente? É fundamental, é um processo eleitoral marcado pela serenidade, pela tranquilidade e, na minha avaliação, a escolha de um nome de centro, nem de direita nem de esquerda, alguém que possa dar continuidade no contexto econômico. Mas precisamos destacar Santa Catarina. A Folha de São Paulo, não sei se esse era assunto da próxima etapa. Que eu quero que você comente agora. Perfeito. Vamos mostrar para o nosso telespectador. Perfeito. Em Santa Catarina, como o Prisco disse, o nosso estado foi destaque positivo na edição deste domingo do jornal Folha de São Paulo. A reportagem mostrou o espírito empreendedor e a diversidade econômica como fatores que impulsionam Santa Catarina. Diz que é o estado com menos desigualdade do Brasil. E na contramão da reportagem que a gente mostrou, que vem, cada vez os empregos caindo mais, como nós mostramos agora. Dados mostram que Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do país, Prisco. Então, a gente está na contramão. Quais seriam os fatores? Na verdade, o país está na contramão e nós ainda estamos na mão, porque é um estado com uma economia absolutamente diversificada, Yudiane. E isso ajuda. Temos aí um corredor portuário fantástico, é um estado muito forte no agronegócio, na agricultura como um todo, e com o surgimento agora na área tecnológica cada vez mais forte, a grande Florianópolis, mas as startups chegando com muita força. Temos os polos industriais também em Joinville, na região de Joinville, na região de Blumenau. E o desemprego? Aqui ficou, em Santa Catarina, abaixo da metade nacional, da média nacional. A média nacional está aí perto de 13%, Santa Catarina 6,3%. O rendimento médio do trabalho é o terceiro do país, Santa Catarina, só perdendo para Distrito Federal e São Paulo. Os próprios especialistas, economistas da Fundação Getúlio Vargas, colocam claramente que Santa Catarina, é aquilo que você falou, é o estado menos desigual e também com resultados robustos no PIB em 2017, de 2,6% contra 1% no Brasil. E o ex-governador Raimundo Colombo aproveitou esses números, afinal de contas, foi governador nos últimos 7 anos, para dar uma resposta indireta aos atuais detentores de mandato. No caso, detentores que comandam a administração estadual, que vinham fazendo críticas à sua gestão, e ele está se amparando nesses números aqui da Folha de São Paulo, justamente para mostrar que Santa Catarina continua em curva ascendente na sua sustentação. Prisco, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais de política. E muito mais pela responsabilidade dos gestores, também a participação do povo catarinense conta nisso. Sem dúvida. Coloca a culpa em ninguém fica lamentando. O sujeito que tinha um emprego agora tem 2, abriu uma vendinha na frente de casa, foi ser motorista de aplicativo. Ninguém está esperando a água bater na bunda, não. Obrigado por isso por enquanto.